Bem-vindos à primeira parte do curso de Hardware da Exame Informática. Vamos começar por explicar o que é uma motherboard, quais são os componentes da motherboard, também é conhecida por placa-mãe, placa-base, mainboard, entre outros nomes. Este é o principal componente do sistema e é a base de todo um PC. Vamos ainda falar de memória RAM e de processador. Vamos então começar por descrever os diversos componentes que constituem uma placa-mãe ou motherboard. Atualmente, ao contrário do que se passava no passado, as motherboards incluem logo de origem uma série de portas de comunicação. Para começar, as mais básicas são as portas PS2, que são estas aqui, a roxa e a verde, cores normalmente utilizadas, onde são ligadas o teclado e o rato. Existem teclados e ratos USB, mas a maioria utilizam a porta PS2, que é a que se recomenda. Logo a seguir, também é muito comum, temos então as portas USB. Estas portas são utilizadas para ligar todo o tipo de periféricos, desde teclados e ratos, como dissemos anteriormente, até impressoras, joysticks, modems externos, etc, etc. Estas portas com maior número de pinos são umas portas mais antigas, mais tradicionais, que estão a cair um bocado em desuso. Esta aqui é a porta paralela, normalmente conhecida por LPT, 1, 2, etc., mas é LPT, que são as portas onde se ligam principalmente as impressoras e onde os dados são transmitidos em paralelo. Estas duas são portas de série, também conhecidas por portas COM, onde os dados são transmitidos em série e não em paralelo, e que eram utilizadas para ligar ratos, modems externos, mas como já disse, também estão aqui em desuso. Nesta motherboard em concreto, existem mais duas portas USB e, também muito comum atualmente, uma porta de rede, uma porta para fazer com que o computador possa comunicar com uma rede, com outro computador ou, por exemplo, com um modem de banda larga. Atualmente também é raro já aparecer uma motherboard sem som integrado, portanto, que dispensa a utilização de uma placa de som independente. Aqui está as ligações jacks normais para ligar colunas de som, microfone, line-in, etc, etc. Vamos então falar agora dos componentes que estão na superfície da placa-mãe. Para começar, a interface mais importante é sem dúvida o socket. O socket é onde é instalado o processador, seja um Pentium 4, seja um Athlon 64. Atualmente todos os processadores para PCs desktop utilizam o formato socket. Atenção, que cada tipo de processador tem o seu socket, ou seja, uma placa-mãe com socket, neste caso 478, só dará para Pentium 4 com socket 468. Não poderá colocar aqui um Athlon ou outro qualquer tipo de processador que não os processadores com o socket correto. Vamos então agora falar dos diversos slots. Os slots são estas ranhuras onde se podem encaixar outros componentes. Para começar, estes slots aqui com este formato são os slots de memória. Atualmente a memória mais utilizada é a memória DDR, que utiliza este formato de slot. Existem motherboards com 2, existem outras com 3, outras com 4 slots de memória. Quanto mais slots existirem, mais hipóteses têm, obviamente, de expandir a memória. Neste caso concreto, podemos ver que existem duas cores nesta motherboard. Portanto, há uns a laranja e outros a roxo. O que isto significa é que esta é uma motherboard que utiliza um sistema de duplo controlador de memória, muito utilizado atualmente tanto nos sistemas de Pentium 4 como nos sistemas Athlon. O duplo controlador de memória permite aumentar para o dobro a largura de banda teórica entre a memória e o resto do sistema, aumentando assim o desempenho do sistema. Para tirar partido do duplo controlador é preciso utilizar dois modos de memória e têm de estar instalados aos pares. Portanto, se encaixar o modo de memória no slot laranja, terá de ter outro igual ao primeiro instalado
no outro slot laranja. Portanto, só utilizando módulos iguais e aos pares é que se pode tirar partido do duplo controlador. Se instalar, por exemplo, um módulo no laranja e outro módulo no roxo, o sistema funcionará na mesma, só que aí só utilizará o controlador normal. Mais abaixo temos então os slots de expansão. Os slots de expansão servem para instalar placas de expansão. Este slot aqui, que está a ver neste caso, mas poderá ter outra cor, que se nota perfeitamente, tem um formato diferente, é o chamado slot AGP, Accelerated Graphics Port. É um slot dedicado apenas a placas gráficas. As placas gráficas atuais são praticamente todas AGP e devem ser instaladas, portanto, neste slot aqui. O slot AGP tem uma diferença dos restantes slots porque tem um bus, ou seja, um caminho independente dos outros para comunicar com o restante sistema. Esta foi uma forma como as placas gráficas atuais exigem muitos recursos do sistema, criou-se um slot independente para assim ele ter um caminho independente e assim ter maior desempenho. Os restantes slots são os slots mais comuns nos computadores de secretária, desktop, são os slots PCI. Os slots PCI são utilizados normalmente para instalar placas de som, modems, placas de rede, placas SCSI, etc., etc. Atualmente, como as placas-mãe têm cada vez mais componentes on-board na própria placa, nomeadamente som, rede, portas USB, entre outras, os slots PCI cada vez são menos necessários. Portanto, atualmente já não é tão importante ter 5 e 6 slots PCI como era antigamente. Passamos então agora para outro tipo de portas, que são estas portas aqui, que são as portas IDE. Estas portas são utilizadas para controlar as unidades IDE. Unidades IDE, por exemplo, são os discos rígidos e as unidades ópticas, por exemplo, os CD-ROMs, as drives DVD, os gravadores de CD, etc., etc. Esta porta mais pequena um pouco aqui é a porta floppy FDD, que é Floppy Disk Drive, que controla as unidades de disquetes, que também já estão a cair um pouco em desuso. Mesmo aqui ao lado temos a principal interface de alimentação elétrica, que é onde são ligados os cabos da fonte de alimentação para dar energia à placa. Temos aqui um e temos aqui um outro, utilizado atualmente desde que surgiu o Pentium 4 para reforçar a energia da placa-mãe. Muito comum também atualmente são estas pequenas portas aqui, estas pequenas interfaces, que são as portas Serial ATA, que são utilizadas, cuja abreviatura é SATA, portanto aqui há duas, SATA 0 e SATA 1, que são utilizadas para controlar os novos discos rígidos Serial ATA. A vantagem destas portas para estas portas aqui é clara, portanto os cabos são muito mais estreitos, a largura de banda também é maior e a facilidade de ligação também é maior. Podemos ainda ver que nas motherboards, todas as motherboards têm uma pequena pilha, aquelas pilhas semelhantes a pilhas de relógio, que é uma pilha utilizada para manter na memória a configuração da BIOS. Que a BIOS significa Basic Input Output System. Esse é o sistema básico que vem da motherboard. Aqui está o chip da BIOS, como podemos ver, que mantém as configurações do disco rígido, do processador que está instalado, da quantidade de memória, da data e da hora, tão simples quanto isso, entre outras configurações. É normal que depois de alguns anos esta pilha se acabe por se gastar e as pessoas tenham problemas de, ao arrancar o computador, surja cá erros no BIOS. Portanto, é tão simples quanto mudar esta pilha. Esta pilha é importantíssima, portanto, para o sistema. Vamos agora falar do chipset. O chipset numa motherboard, o chipset é, comparando com o corpo humano, o chipset é o coração da motherboard. É o chipset que controla todo o tráfego de dados entre os vários componentes do sistema e o processador. Portanto, tudo passa pelo chipset. Como podemos ver nesta motherboard, atualmente os chipsets são tão poderosos, são quase um segundo processador, que já precisam também de alguns casos de dissipação térmica. Nós aqui, para facilitar, já desencaixamos aqui o chipset, o dissipador de calor do chipset, e vimos com mais pormenor. O chipset pode ser constituído por apenas um chip ou, como é mais comum, por dois chips. Neste caso, temos
o chip principal do chipset, que é normalmente conhecido por North Bridge, que é responsável normalmente por comunicar com o processador e com a memória. Portanto, sempre que o processador quer aceder à memória, passa pelo North Bridge para aceder aos dados que estão armazenados ou para armazenar dados na memória. Também ligado normalmente ao North Bridge estão as portas AGP e as portas PCI. Esta arquitetura poderá depender um bocado dos chipsets e um bocado dos sistemas. Se for Athlon, se for Pentium. Atualmente, por exemplo, o Athlon 64 já tem embutido no próprio processador o controlador de memória, ou seja, a memória comunica diretamente com o processador sem passar pelo North Bridge. Depois também é comum existir um South Bridge. O South Bridge comunica diretamente com o outro chip do chipset, com o North Bridge, e é normalmente responsável pelas comunicações exteriores, como por exemplo portas USB, portas de série, portas LPT1 e outros, portas IDE, etc. Relativamente ao chipset, normalmente quando se fala de velocidades de bus, de frontside bus, etc., bus em português o nome correto é barramento, que significa a velocidade em termos de frequência e largura do bus em bits entre o chipset e o processador, por exemplo. Normalmente esse tem o bus do sistema ou o bus principal, e entre o chipset e a memória. Quando se diz que o frontside bus é de 800 MHz ou o bus de sistema é de 800 MHz, isso significa que entre o processador, e o North Bridge do chipset, a velocidade é de 800 MHz. Relativamente à memória RAM, atualmente o formato que lidera está no mercado e que praticamente não existem outros é a memória DDR. Portanto, que é este tipo de memória, tem este formato. A memória DDR é normalmente caracterizada por dois principais fatores, que é a velocidade em frequência. Portanto, quando se diz que a DDR a 333 ou a DDR a 400, o número, o 333 e o 400, representa a velocidade em MHz. Essa velocidade em MHz é uma velocidade teórica, porque na prática o DDR significa Double Data Rate. Portanto, quando dizemos 400 MHz, a memória funciona na verdade a 200, só que essa velocidade é, como por assim dizer, multiplicada por 2, equivale a 400 MHz. Portanto, essa é a principal característica. Quanto mais rápida for a memória, mais alto for esse valor, mais rápida é a memória. Neste momento, a memória mais rápida utilizada normalmente é de 400 MHz. Existe ainda outra característica pouco mencionada relativamente à memória, mas que é muito importante. Essa característica é a latência, ou também conhecida por cache. A latência é o tempo de espera que a memória apresenta sempre que há uma pesquisa de dados na memória ou sempre que há uma gravação de dados para a memória. A latência é normalmente indicada em nanosegundos e costuma ser ou 2,5, ou 2, ou 3, ou 4. É por estes valores. Quanto mais baixa é a latência, mais rápida é também a memória. Num caso extremo, por exemplo, uma memória DDR333 com uma latência de 2 é provavelmente mais rápida na prática do que uma memória DDR400 com uma latência de 3. Portanto, é uma característica importante a verificar quando adquire memórias. O processador é o chip principal de qualquer computador e é aqui que funciona como o cérebro do sistema. É aqui que são feitos todos os cálculos de lógica, os cálculos matemáticos, porque no fundo todos os programas são transformados em cálculos matemáticos e processados pelo processador. Os processadores atuais têm uma série de unidades para ajudar no processamento de vários tipos de informação, desde informação gráfica, informação lógica, etc. Os processadores são constituídos sempre pelo núcleo, que é o chip principal, que se pode ver aqui deste lado. Este chip grande, onde estão os transistores no interior.
Nos processadores atuais, a maioria da área é ocupada pela memória buffer, memória de cache do sistema, e a restante pelos transistores de processamento. Deste lado aqui estão os pinos, que é o que faz a ligação entre o processador e a placa-mãe através do socket. Este número de pinos depende do tipo de processador. Neste caso, estamos a falar de um Pentium 4. Podemos ver aqui na superfície um género de uma pasta, que é a pasta térmica, que é utilizada para unir o processador ao dissipador de calor, de forma a que o processador não aqueça demasiado. Falei ainda há pouco da memória cache, ou memória buffer. Nos processadores atuais, esse componente é cada vez mais importante na medida em que a memória buffer funciona como memória intermédia de acesso rápido entre o processador e a memória RAM. Portanto, quanto maior for a memória buffer, menos vezes o processador tem de ir à memória RAM, o que acelera o desempenho do sistema. Porque a memória buffer funciona exatamente, a memória cache do processador funciona a uma velocidade muito mais elevada que a memória RAM e está mesmo junto ao núcleo do sistema. Portanto, é muito mais rápido ir buscar informação à memória cache do que ir buscar informação à memória RAM. Atualmente, os processadores que existem no mercado são este formato Socket 468, que são os Pentium 4 e os Celeron. Existem ainda também os Athlon XP, que têm um formato semelhante, e mais recentemente o Athlon 64 e o Athlon 64FX, que têm ainda um maior número de pinos, porque por não precisarem, por incluírem um controlador de memória, têm que ter mais contactos com a placa-mãe.